Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso estamos estudando os atos infracionais e as medidas socioeducativas impostas aos adolescentes em conflito com a lei. Na nossa aula de hoje, nós examinaremos a unificação das medidas socioeducativas. Dessa forma, estudaremos a previsão legal, a competência, o prazo e o objetivo da unificação. Também analisaremos as regras básicas e a admissibilidade, bem como as possibilidades de unificação. Então vamos lá. A Lei do SINASE, Lei nº 12.594 de 2012, busca a unificação dos procedimentos, a melhoria no atendimento ao adolescente em conflito com a lei e a melhoria na gestão do sistema socioeducativo. Então, em relação à execução das medidas socioeducativas, a Lei do SINASE consagrou dois procedimentos. Medidas de proteção, advertência e reparação dos danos. Quando forem aplicadas de forma isolada, serão executadas nos próprios autos do processo de conhecimento. Neste caso, é desnecessária a instauração de procedimentos de execução, uma vez que essas medidas se esgotam em si mesmas. Medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação. Será instaurado um processo de execução para cada adolescente. Em nossa aula de hoje, vamos estudar a unificação das medidas socioeducativas, referindo-se, portanto, quando temos a aplicação de mais de uma medida socioeducativa aplicada ao adolescente. Podemos encontrar a previsão legal da unificação das medidas socioeducativas na Lei do SINASE, no seu artigo 45. O juiz responsável pela execução do processo do adolescente é o mesmo que irá analisar o incidente de unificação das medidas socioeducativas. Para que ocorra a unificação, o juiz ouvirá o Ministério Público e o defensor, e somente depois o magistrado vai julgar a unificação das medidas. Meus amigos, no que diz respeito ao objetivo, no caso dos adolescentes deve ocorrer a unificação das medidas socioeducativas para que os prazos máximos estabelecidos no ECA sejam respeitados, como por exemplo, internação, prazo máximo de 3 anos ou liberação compulsória ao completar 21 anos de idade. Semiliberdade, não há prazo determinado, aplicando-se no que couber as disposições relativas à internação. A liberdade assistida, prazo mínimo de 6 meses, podendo ser prorrogado a qualquer tempo. A prestação de serviços à comunidade não poderá exceder a 6 meses. Passaremos agora ao estudo das regras básicas e admissibilidade. Meus amigos, em momento algum a Lei do SINASE se refere à expressão cálculo, mas é bem clara ao falar da necessidade da manifestação das partes para posterior homologação judicial. Acerca da admissibilidade, só podemos ter a unificação da medida socioeducativa se aquele adolescente em conflito com a lei já cumpre uma medida socioeducativa e foi aplicada uma outra medida idêntica ou da mesma natureza. Outro ponto importante diz respeito à verificação de que a medida aplicada é ou não decorrente de ato infracional praticado durante a execução. A Lei do SINASE, em seu artigo 45, parágrafo 2º, estabeleceu que não cabe unificação e veda a aplicação de medida de internação em razão de atos praticados anteriormente a adolescente que já cumpriu tal medida ou que tenha sido transferido para uma medida menos gravosa. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos verificar algumas possibilidades de unificação. Adolescente está cumprindo medida socioeducativa e pratica um novo ato infracional durante a execução. Haverá a possibilidade de unificação das medidas. Adolescente está cumprindo medida socioeducativa e recebe sentença com uma nova medida devido à prática de ato infracional cometido antes do cumprimento da medida atual. Aqui temos que é vedado determinar o reinício do cumprimento da medida, bem como deixar de considerar os prazos máximos e de liberação compulsória previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescente está cumprindo medida socioeducativa e recebe nova sentença determinando a internação devido a ato infracional praticado antes do cumprimento da medida socioeducativa. Aqui temos a vedação da aplicação da medida socioeducativa de internação, os atos que foram praticados pelo adolescente anteriormente e que já concluiu o cumprimento de medida idêntica ou que tenha sido transferido para o cumprimento de medidas menos gravosas. Bom, meus amigos, por hoje vamos ficando por aqui. E para complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é a leitura do material didático que se encontra na sua área do aluno para um aprofundamento maior dos temas aqui estudados. Então, bons estudos e até o nosso próximo encontro.